paz, sejam todos bem-vindos ao IBcast e o tema da lição é utilização de células-tronco. O texto áureo expressa as seguintes palavras: de palavras de falsidade te afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque não justificai o ímpio. Êxodo 23, 7. Agora vamos à leitura bíblica em classe. Primeiro vamos ler em Jeremias 1, 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Agora vamos para Eclesiastes 1, 13, o 14, depois o 16, o 17 e o 18. E apliquei ao meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucedeu debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Farei eu com o meu coração, dizendo: eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito, porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Agora vamos para a introdução. Pesquisas com células-tronco é um assunto ainda recente no universo acadêmico. Embora tenha conquistado a admiração de um considerável número de pessoas, precisamos compreender que a manipulação de embriões para fins de pesquisa ou tratamento não tem embasamento bíblico. O conhecido Salmo 139 nos mostra que Deus nos vê no corpo ainda informe. A nossa compreensão é que, a partir do momento da fecundação, já existe um novo ser humano, independente e individualizado, que passa a se desenvolver desde que se lhe dê as condições necessárias. Você já havia pensado nisso? Vou pedir para os irmãos para que prestem muita atenção nessa lição, que ela vai falar muito, assim como todas as lições, mas desta aqui em especial. Agora eu vou para o primeiro tópico dessa lição, que tem por título o que é e como funciona. Essa lição, inclusive, ela me lembra outra lição que eu vou deixar nos cards. Se não tiver no card, vai estar no primeiro comentário fixado. Certamente já ouvimos algo sobre o assunto, mas o que são realmente as tais células-tronco? São células mestras que têm capacidade de se transformar em outros tipos de células, incluindo as do cérebro, coração, ossos, músculos e peles. São células capazes de autorrenovação e diferenciação em muitas categorias de células. As células-tronco são formadas a partir da fusão dos gametas masculino e feminino, espermatozoide e óvulo, quando surge um aglomerado de células. Com o passar de alguns dias, de 4 a 5, esse grupo de células começa a formar uma estrutura esférica que é chamada de blastula. Essa estrutura é composta de parte externa e interna. A primeira forma a placenta e a segunda parte o embrião. Na parte que forma o embrião constam as células capazes de gerar todas as células do organismo de um indivíduo. A professora Mariana Zates, bióloga molecular
e geneticista brasileira, esclarece que as células-tronco podem ser classificadas da seguinte forma: 1. Topitentes ou embrionárias. São as que conseguem se diferenciar em todos os 216 tecidos, inclusive a placenta e anexos embrionários, que formam o corpo humano. 2. Pluripotentes ou multipotentes. São as que conseguem se diferenciar em quase todos os tecidos humanos, menos placenta e anexos embrionários. Oligopotentes, aquelas que conseguem diferenciar-se em poucos tecidos. Onipotentes, as que conseguem diferenciar-se em um único tecido. Outra classificação é, nesse caso, mais simples, seria as células-tronco embrionárias e as células-troncos adultas. As embrionárias são encontradas no embrião humano. As adultas podem ser achadas na medula óssea, no sangue, no fígado, no cordão umbilical e etc. Tem algumas motos passando agora, capaz que... Espero que não apareça o áudio delas aqui no negócio, mas se aparecer, os irmãos me perdoam. Tópico de número 2. Visão ética. As pessoas com células-tronco, exceto as embrionárias, não representam problemas éticos, com exceção das embrionárias. Nos demais procedimentos, as células-tronco são retiradas da própria pessoa e injetadas no tecido danificado. Já as células-tronco embrionárias só podem ser obtidas mediante a manipulação de embriões, mas conforme a lição que aprendemos sobre o aborto, o embrião é uma pessoa em formação. Você consegue compreender o problema? Caso você não tenha visto a lição acerca do aborto, eu vou deixar aí no card para vocês. Se eu lembrar, se não tiver no card, vai estar no comentário fixado ou na descrição do vídeo. A legislação brasileira permite a pesquisa com células-tronco embrionárias desde que sejam obtidas em fertilização in vitro e congeladas há mais de 3 anos. Todavia, o embrião não pode ser manipulado como se fosse um amontoado de células, quer esteja no útero, quer numa proveta. O ser humano existe desde a concepção. Não há outra maneira de o embrião se desenvolver que não em um ser humano. Manipular um embrião, ainda sob a desculpa ética de fazer o bem aos outros, é pecado antibíblico e afronta Deus, o autor da vida. 1 Samuel 2, do 6 ao 8. Tópico de número 3. O que a Bíblia diz? A dignidade da vida humana não pode ser negociada. O valor sagrado da vida deve ser respeitado e observado. O mandamento bíblico de amar o semelhante permanece em pé. O embrião também é meu próximo e um próximo indefeso. A vida começa na concepção, sendo o embrião uma pessoa indefesa e inocente. O mandamento bíblico não é M-A-T-A-R-A-S, acento no A, o inocente e o justo, porque não justifiquei o ímpio. Êxodo 23:7. Se você não entendeu o que eu li agora, abra sua Bíblia em Êxodo 23:7. Não posso estar falando algumas palavras por conta das limitações que a plataforma nos dá, mas espero que tenha ficado bem compreendido pelos irmãos o que eu quis dizer. Mas se não ficou, é só abrir sua Bíblia no Êxodo 23:7. Se o mundo atual relativizou a vida, nós escolhemos absolutizá-la, vivendo os valores éticos que emanam das Escrituras, afirmando e enaltecendo a dignidade da pessoa humana desde a concepção. Incentivamos o uso de pesquisa com células-tronco adultas obtidas no cordão umbilical, na medula óssea e em outros tecidos do corpo humano, pois queremos que as pessoas portadoras de doenças incuráveis sejam curadas e tenham uma vida normal. Há irmãos em Cristo que, mediante a militância acadêmica, estão
empenhados nesse projeto, buscando salvar vidas. Mas, por outro lado, devemos garantir a inviolabilidade da dignidade do embrião, pois a vida é sagrada e o nosso Deus é o Senhor, que forma o espírito do homem dentro dele. Zacarias 12:1. Portanto, a pesquisa em células-tronco embrionárias quebra o mandamento divino: não matarás. Concluindo a lição, os dias são extremamente maus. Diante do avanço científico, temos, por um lado, sido beneficiados, mas por outro, vemos que a vida humana não tem recebido seu devido valor. Meus irmãos, essa foi a nossa lição. Eu vou ficando por aqui. Te encontro na próxima aula. Não se esqueça, se você viu esse vídeo até aqui, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo nos grupos de oração, nos grupos de estudo bíblico. Compartilhe com seu irmão que não tem tempo de ler a revista dominical. Compartilhe esse canal, vamos fazer a palavra de Deus ser espalhada. Bom, por hoje é só. Te vejo na próxima aula. Até mais.